Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então às nossas videoaulas. O tema da aula de hoje é o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números reais. Com isso nós vamos fechar aquele tema maior que nós começamos na última aula, que tratava dos conjuntos numéricos. Aliás, nessa última aula, nós vimos que o conjunto Q, chamado conjunto dos números racionais, é formado por todos os números que podem ser escritos na forma A sobre B, ou seja, números que podem ser escritos na forma de um quociente de números inteiros. Então veja bem, o número de cima e o número de baixo, os números envolvidos nessa divisão, eles precisam necessariamente pertencer ao conjunto dos números inteiros e o número de baixo nunca pode ser zero. Você já sabe por quê. Bom, hoje nós vamos ver uma categoria de números que não atende a essa restrição, ou seja, que não pode ser escrito na forma de um quociente, de uma divisão de números inteiros. E esses números são chamados de irracionais. Então, o prefixo i, colocado na frente da palavra racional, ele representa exatamente a negação. Então, um número que não é racional, que não pode ser escrito na forma de divisão de inteiros. Vamos ver quem são esses números? Então, se você tiver perto de você uma calculadora, eu recomendo que você pause o vídeo e calcule o valor dessas duas raízes. Primeiro da raiz de 25, anota o resultado, e depois da raiz quadrada de 2, tá? Se você estiver usando uma calculadora convencional, você digita o número 2 e depois você digita o símbolo da raiz quadrada, tá? Se você estiver usando a calculadora do celular ou do tablet, aí você digita primeiro o sinal da raiz e depois o número 2, tá bom? Faz o cálculo dessas duas raízes. Se você já fez esse cálculo, você deve ter reparado o seguinte, que a raiz quadrada de 25 ela é exata, ela é igual a 5. Por quê? Porque calcular uma raiz quadrada é você encontrar um número que multiplicado por ele mesmo resulte no número que está aqui dentro da raiz. Então a raiz quadrada de 25 é igual a 5, pois 5 vezes 5 é igual a 25. Quando você foi calcular a raiz quadrada de 2, você deve ter percebido que deu um número decimal. E esse número provavelmente foi 1,41 42 13 56 23 73095. Deu exatamente isso na sua calculadora? Pode ser que tenha dado com mais casas decimais ou com menos casas decimais. Porque a raiz quadrada de 2, que é uma raiz não exata, a resposta dela é um número decimal infinito. Então não se engane. Se na sua calculadora apareceu menos casas decimais, é por conta da limitação do visor da calculadora. Mas essas raízes não exatas, não só a raiz de 2, como qualquer raiz quadrada não exata, são exemplares de números que vão ser sempre infinitos, decimais infinitos, e mais do que isso, não periódicos. Então, diferentemente das dízimas periódicas, que são os exemplares mais convencionais que nós conhecemos de números decimais infinitos, esses números aqui, eles não apresentam um padrão na sua escrita decimal. Então, depois desse dígito 5 aqui, não tem como eu dizer qual é o próximo algarismo que vai aparecer olhando para os anteriores, porque não tem um padrão estabelecido, tá? Então, estes números com essas características em matemática são chamados de números irracionais.
Um outro exemplar de número irracional muito famoso na matemática é o número π. Aqui também tem uma aproximação para ele. Geralmente, quando a gente vai fazer cálculos na escola, a gente usa o número π como sendo 3,14. Nós vamos falar sobre ele numa próxima videoaula. Mas aqui, perceba que tem 15 casas decimais. E novamente, te digo, não se engane. O número π não é finito, ele é infinito e não periódico. O número π é um número irracional. O número π, ele surge a partir de uma relação entre o comprimento da circunferência, tá? Então ele é muito utilizado nos cálculos com circunferência. Mas não é isso que nós vamos ver agora. O número π é famoso e tem muitas aplicações. Aliás, essa aproximação aqui de 15 casas decimais é justamente a aproximação que a NASA utiliza para fazer os cálculos das rotas interplanetárias, para vocês terem uma ideia do valor, do quão importante são estes números irracionais na matemática, tá certo? Então, conclusão, o que você pode dizer a respeito de um número irracional? Então, um número é irracional sempre que ele for expresso por um número decimal infinito e não periódico. Professor, se esses números não são infinitos, por que você não pôs reticências no final deles? Aqui vem um detalhe importante. Na verdade, o que eu deveria ter escrito aqui era também este sinal aqui, ó. Este sinal em matemática significa aproximadamente igual. Ou seja, nós não conseguimos escrever todo o número raiz de 2, nem todo o número π. A gente consegue escrever uma aproximação dele. Então, por isso, o interessante não é pôr o sinal de igual, mas é pôr este símbolo, aproximadamente igual. Diferente das raízes exatas, aqui é exatamente igual a 5. Aqui não é exatamente igual a esse número. Aqui é só uma aproximação, tá certo? Então, utilize este símbolo aqui nessas representações e, por isso, você não precisa colocar reticências no final, tá? A gente coloca as reticências nas dízimas periódicas porque existe um padrão estabelecido. Aqui não tem. Então, é melhor colocar este símbolo, ele é mais apropriado, tá certo? Então, agora a gente já pode falar o que são números reais. Veja só. Nós aprendemos que tudo começou, nessa nossa história de conjuntos numéricos, com o conjunto dos números naturais, que era representado pela letra N. Dentro do conjunto dos números naturais, cabem o número 0 e todos os números inteiros positivos, como o 1, o 33, o 1 milhão, o 2 bilhões e assim por diante. Depois nós ampliamos um pouquinho mais esse nosso conjunto, né? E passamos a ter o conjunto Z. O conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. Então, quem que está dentro do conjunto Z? O 0, os inteiros positivos, e nessa faixa exterior ao conjunto dos naturais, a gente pode representar os números negativos, inteiros negativos. Menos 7, menos 12, menos 1 milhão, menos 2 trilhões e assim por diante. Depois nós ampliamos um pouquinho mais esse nosso conjunto e passamos a ter o chamado conjunto dos números racionais. Conjunto Q. Quem que cabe no conjunto Q? Conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros, e nessa faixa exterior ao conjunto dos números inteiros cabem todas as frações, positivas ou negativas, todas as dízimas periódicas, positivas e negativas, e todos os números decimais finitos, 0,7, por exemplo.
Só que agora nós temos um novo conjunto de números que não pode ser abraçado junto destes números. Então a gente vai ter que pôr ele separado, tá? Eu vou pôr ele aqui, ó, separado deles. Vou chamar de conjunto I, que é o conjunto dos números irracionais. E aqui dentro eu vou colocar alguns dos seus exemplares. O π, o raiz de 2, poderia colocar qualquer outra raiz quadrada não exata. Aliás, existem outros números irracionais que vocês vão aprender ao longo do estudo de vocês. E aqui vem a grande questão. Se eu quiser abarcar todos esses números num conjunto só, existe essa possibilidade? Existe, e é o que a gente chama em matemática de conjunto dos números reais, tá bom? Conjunto dos números reais. Então agora, deixa eu apagar aqui um pouquinho a escrita da minha raiz de 2 aqui, para eu terminar o meu desenho. Eu vou fechar esse conjunto e agora nele eu vou colocar todo mundo. Ou seja, os números que são racionais e os números que são irracionais. O conjunto dos números reais, este sim, é representado pela letra R, tá bom? Então, quando eu falar de número real nas nossas aulas de matemática, eu vou estar falando de que tipo de número? Eu vou estar falando de números inteiros positivos, negativos, do zero, dos números que podem ser representados por decimais finitos, infinitos, periódicos e não periódicos, tá certo? Então, quando eu falo em conjunto dos números reais, eu estou abraçando todos estes números. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Com isso, nós encerramos o tema conjuntos numéricos. E aí você tem algumas atividades para realizar a respeito destes números. Até a próxima aula!